O conteúdo desta palestra é de inteira responsabilidade de seu expositor e não reflete necessariamente a opinião ou a posição da SCA. Antes da gente dar uma breve introdução na parte bíblica do assunto, eu gostaria de saber, respostas suas sobre quando começa a vida. A pergunta de novo, porque essa é uma pergunta central nas discussões sobre o aborto, né? Então, para vocês, que vocês entendem, quando começa a vida humana? Eu já passei muito tempo da minha vida com essa pergunta na cabeça, né? Aonde que começa a vida? Tipo assim, é no espermatozoide, é no óvulo, é no começo do crescimento, que seria o feto humano. Mas, tipo assim, a verdade é que definir a vida é um negócio muito difícil. E eu comecei a raciocinar a vida como o próprio Deus. Então, para mim, o começo da vida é quando Deus começa a agir. Então, o espermatozoide chegar até o óvulo, para mim já é uma obra de Deus. Então, para mim, a vida já está ali. Eu acho que o começo da vida é o começo do agir de Deus para que um ser humano nasça. Desde o princípio da relação sexual até o nascer dessa criança, já é vida, desde o começo da fundação da vida. Eu vou ler a primeira porção aqui, se encontra no Salmo 139, versos 13 ao 17. Ao 16, perdão, versos 13 ao 17. Diz assim, o texto sagrado: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. Então, a primeira coisa nesse salmo aqui, né, ele começa louvando o atributo de Deus, né, tanto a onisciência como a presença dele, né, escrito bem lá em Jeremias 23, né, que diz que ele enche os céus e a terra. Então ele está em todo canto, sabe aonde que a gente está, né, sabe de todas as coisas. E louvando essa onisciência, aí ele vai falar então da formação dele, né, quando que ele foi formado. Se a gente pensar em Adão, quando que ele tem vida, é quando Deus sopra o fôlego, né? E aí, a partir daquele momento, todo ser humano, ele carrega um pouco dessa essência divina, que a gente vai falar um pouco depois. Mas aqui já não é no mesmo processo, né, de Deus pegar, modelar e tal, mas é geracional, né? Os pais geram os filhos. E aí ele dá a entender de que a vida dele já era tida por Deus como uma vida, né? Como uma pessoa assim, como algo importante, antes mesmo de ter forma, né? Já bem na formação, mas assim, formando e antes mesmo, aquilo já era uma vida, e já era importante para Deus, e já era ele mesmo, já era Davi, já era a pessoa em si, porque ele fala: possuíste o meu interior, me formaste, me entreteceste no ventre de minha mãe, né? Então, naquela formação. E aí, uma coisa importante que vai mais no cerne da questão é no verso 16, quando ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Outras palavras vão dizer: viram ainda a minha substância. Quer dizer, e aí, a palavra que foi traduzida por substância, né, galmi, ou seja, minha substância, que vem de golem no hebraico,
que é a ideia de algo ainda meio sem forma, digamos, sem definição, algo meio gelatinoso, meio, como que eu posso usar a palavra, algo, uma substância abstrata. Então eu acho... Amontoado de células. Mas é ainda assim, bem naquele, eu acho que combina muito bem naquela frase, né? A vida começa na concepção. Então, quando ele diz, os teus olhos viram ainda a minha substância, né? Galmi, o meu golem, ainda quando eu nem estava formado ainda, né? Mas quando eu estava para ser. Então a Bíblia ela traz primeiramente essa questão. E aí depois a gente tem o profeta Jeremias no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, que ele diz assim, Deus diz, né? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações, e te dei por profeta. Então, para Deus, né, Jeremias já era Jeremias antes que ele fosse formado no ventre, antes que ele tivesse aquela barreira ali, limite, né? 12 semanas, 24 semanas. Inclusive, por exemplo, vocês, eu não sei se vocês acompanharam o caso da reversão do Roe versus Wade, reversão do direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. Em 1971, uma mulher, né, foi Jane Roe, ela foi até a Suprema Corte Americana, entrou com um pedido questionando a constitucionalidade de uma lei que havia sido imposta no condado, na cidade de Dallas, no Texas. Quem pôs essa lei foi um promotor público chamado Henry Wade. Eu acho que o primeiro nome era Henry. Ok. Então ele colocou essa lei que proibiu o aborto na cidade de Dallas, exceto em caso para salvar a vida da mãe, mas era uma proibição bem geral. Ela foi questionar isso na Suprema Corte. A Suprema Corte americana, claro, teve 2 votos contrários, mas passou, né, o entendimento de que é um direito constitucional o aborto. E assim, durante todo o período da gravidez. Mas aí eles colocaram assim um limite assim, olha, a partir das 24 semanas dá quantos meses? 6? Se for dividir 6 meses. dá 6. 6 meses. Aí eles colocaram assim, ó, o Estado... Boa de conta, você. O quê? Eu já tinha confirmado. O Estado, os Estados devem ter menos interesse em fazer um aborto a partir das 24 semanas, porque um aborto a partir dessa época é mais prejudicial à mulher do que se for no começo, né? Mas isso ainda foi permitido. E aí o que eles usaram foi, porque o direito à privacidade está consagrado na Constituição americana, então eles falaram, então a mulher deve ter o seu direito de privacidade coberto, usado. Então, pelo princípio da privacidade, ela pode fazer o que quiser com o bebê. Isso a gente vai tratar depois nas falácias, mas esse foi o argumento usado. Mas aí veja que eles usaram assim, eles desconsideraram o bebê ali, mesmo não importa em que fase da gravidez, como algo ainda não concreto, como ainda não uma vida em si, né? E o que não é o que Deus disse, né? Não é quem Jeremias era, né? Então, de acordo com a palavra de Deus, nós somos nós mesmos, eu sou Ezequiel, antes mesmo de eu estar plenamente formado, antes de Deus ter formado os meus ossos, né? E aí, em 2022,
eles reverteram essa lei, claro, outros juízes, né, por 7-2, eles reverteram esse caso, mas eles não entraram no mérito da questão, dizendo se era errado ou não. Eles só falaram que a Constituição não trata sobre esse tema, ela é neutra, então quem deve decidir isso são os estados e o Congresso, então eles reverteram. Então, assim, foi uma vitória muito grande, né, mas vai bem nessa toada aí e que destoa muito do que muitos setores da sociedade, inclusive de classes mais altas, entendem o que é uma vida diferente da perspectiva bíblica, né? E aqui, ainda indo aqui um pouco mais nos textos aqui, vem a pergunta, tá? Então, mas por que devemos ser pró-vida como cristão, né? Porque a gente deveria apoiar e batalhar por esse direito sendo cristão. Aí eu coloquei aqui algumas passagens bíblicas que nos ajudariam, né? A primeira delas é porque se a gente entende que ali já há uma vida na concepção, então a gente consegue ver que todas as vezes que Deus fala de vida, todas as vezes que Deus trata o ser humano, né, aquele pequeno bebê, aquele embrião e tal, já deve ser entendido e tratado assim, como uma vida, como algo importante. E aí a gente é levado a meditar que nos dias da criação, Deus todos os dias falava que aquilo era bom, até mesmo no 6º dia. Né? Ele diz, quando ele cria os animais, né, diz o texto, né, de Deus que era bom, que era Hayatov, bom, quem lembra do livro, né? Mas quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele faz o homem, aí o texto diz que tudo quanto Deus viu era muito bom. Então, não era tov meod, algo bastante, né? Então, os outros dias da criação, para as outras coisas criadas, era bom. Mas quando Deus faz o ser humano, aquilo não é só bom, é muito bom, com força, né? Então, a gente vê ali que já é consagrado assim como a coroa da criação de Deus. Então, primeiro, devemos ser pró-vida, porque a vida, especialmente o ser humano, né, há uma diferença de valor entre vida humana e vida de animais, né? Como a gente no impacto do NVC, não sei se o pessoal conhece aqui o NVC, mas a gente estava nessa semana e eu estava com a Nicole conversando com uma mulher, né? E aí ela disse assim, não, mas a gente, todo mundo é importante, tudo, né? A gente, os insetos, assim, os animais, os gatos têm todo o mesmo valor. Só que a vida humana, conforme a Bíblia, tem um valor a mais, né? Pretende-se preservar e cuidar antes do ser humano do que dos animais. Segundo, eu vou passar para a Lucília, porque o homem ele tem uma essência divina. E aí, se alguém pudesse ler o Salmo 150, verso 6, e depois Jó 34, 14 e 15. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Jó 34. Se fosse a intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Amém. Então veja que a palavra usada aí para todo ser que respira, né, ou para sopro em Jó, a raiz é Neshama. Né? Neshama muitas vezes traduzido como alma ou respiração, e é um fôlego, né? É o fôlego que Deus pôs. Então é aquele suspiro e é aquela parte, digamos assim, da essência divina que todo ser humano carrega. Até porque Jó fala, né? Se ele retirasse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne expiraria. Então todo ser humano ele carrega um pouco dessa essência divina, né? Que o faz semelhante à imagem e semelhança de Deus. E isso também vale para a questão do bebê, da vida na sua concepção, né? Ali já é alguém com esse fôlego de vida, já é alguém
a semelhança de Deus, já é a pessoa em si, já é o Jeremias, né? Já era o Ezequiel, já era a Lucília. A pessoa ali em si, a sua essência, ela já estava ali mesmo antes de ter os seus ossos formados, tendões e etc. Então, a gente sabe que tem outras coisas mais, mas aqui vai ser algo mais assim, chovendo molhado, porque aqui a gente parte para a parte do porquê que a vida humana é importante. E a gente já sabe, né? E o porquê que Deus procura preservá-lo tanto. E daí todos os cuidados de Deus, né? Tanto no 6º mandamento para não matar, como nos outros mandamentos de se fazer justiça e amor, e que é diferente até desse tratamento de que Deus tem conosco para com os outros. Mas aqui o ponto é entender que é o mesmo valor, né? Se está no ventre da mãe, se está sendo formado ou depois, ainda é uma vida que deve ser procurada ser preservada a qualquer custo. Eu acho que no geral, né, entre os cristãos de verdade, é que tem, sei lá, por exemplo, aquela ONG católicas pelo direito de decidir. Elas não são católicas de verdade, só usaram aquele nome pelo merchan. Então, assim, nós concordamos, né, entendemos, assim, como cristãos, que o aborto é errado e que o nascituro, que é a criança dentro do útero, que ainda não nasceu, é uma vida, e que tirar a vida de pessoas inocentes é errado, é pecado, e tem um mandamento: não matarás, e se ele é uma vida, ele é a imagem e semelhança de Deus, não. Dito isso, a pergunta é: será que deveríamos impedir todo mundo de fazer aborto? Isso não deveria ser uma moral pessoal só para os cristãos? E me responda. Eu entendo que cristãos não devam abortar, nem que isso deva fazer parte do que a gente pensa como solução para problemas reais. Pecados não são soluções para problemas. Mas eu não sei se a gente lidar da forma mais dura o possível com isso é a forma mais adequada. Aí, tipo assim, vamos criminalizar, as pessoas precisam pagar com pena equivalente a um assassinato. Não sei se faz sentido a gente colocar uma coisa que é uma visão que é particular de uma religião que é nossa para pessoas no geral. Enquanto existe uma ética que é brasileira e a gente pensa sobre o Estado brasileiro, não sei se é tão justo a gente chegar e impor algo sobre toda a história, a forma de pensar de um povo inteiro, por conta da parte que um povo pensa sobre algo. Então a barreira aí é a barreira religiosa, então. Tipo, cai na pergunta que ela fez, né? Tipo assim, isso serve pro cristão, não para as pessoas. É o motivo que você dá, tipo, porque é religião. Não, o aborto é errado. Eu falo mesmo a questão assim de... Pode repetir a pergunta? Será que deveríamos impedir todo mundo de fazer aborto? Isso não deveria ser uma moral pessoal só para os cristãos? Pois é. Não acho que a gente deveria tentar impedir as pessoas. Assim como a gente não impede as pessoas de fazerem outras coisas. Não, sim. E elas consideram, no grau moral delas, uma coisa menos pior. A gente, é claro, a gente vê que é errado, a gente discorda e a gente luta para que essas coisas sejam punidas proporcionalmente à moral que as pessoas têm. Porque nós entendemos todos que não cuidar do corpo é errado. Você está destruindo a imagem de Deus em você. Isso é pecado. Mas a gente não tem, tipo, quem comprar cigarro vai ficar 5 anos preso. Porque eu não entendo assim. Eu discordo em parte com a Beth por simples fato do que, como nós enxergamos o nascituro como pessoa, que eu acho que entra muito mais do que a nossa sociedade define como pessoa, e se as pessoas, independente da religião, enxergam aquilo como vida, vai ser um crime, que nem ela falou, análogo a um assassinato. Então, nós não impedimos pessoas de fumar, mas o Estado deveria impedir pessoas
de cometerem assassinatos, de, por exemplo, cometerem roubos, como outros crimes. Então, a minha questão de, assim, eu, claramente, como cristã, eu vejo que a concepção de vida cristã é a melhor definição do que seria uma pessoa, pois engloba pessoas em outros estados. Então, por exemplo, se eu usar a questão do cognitivo, eu vou deixar outras pessoas de fora. Eu vou deixar pessoas que, por algum motivo, por alguma doença, por exemplo, teve o seu cognitivo afetado. Então, não posso dizer simplesmente porque tem um cognitivo, não é uma pessoa. Então, mesmo sem a parte religiosa, sem realmente o cristianismo, essa vertente da imagem de Deus, eu ainda creio que essa definição de vida a partir do momento da concepção seja a mais ideal e seja a mais próxima. Então, por conta disso, seria um crime. Então, cabe ao Estado buscar formas de impedir crimes. Ainda mais, em caso, enquadrando, eu enquadro como crime hediondo. Então, a moral, além da nossa moral como sociedade, para mim é uma quebra de lei, uma lei do Estado. Então, por isso, o Estado deveria interferir. Essa questão da quebra de lei, acho interessante também porque essa questão do aborto está tirando meio que o direito da criança, do bebê, de viver. Então, a liberdade da mulher tem que estar acima do direito dessa criança que tem potencial de viver, ter uma vida, entende? Acho que eu vejo que nessa questão a mulher acaba, eu sei que tem muitos casos, né? É complicado, principalmente questão de estupro, né? Mas assim, a gente tem que ver que tem duas vidas, né? Tem a vida da mulher e tem outra vida. O corpo da mulher não é o corpo do bebê, né? Tem toda essa questão. E até sobre essa questão do aborto e o estupro, eu enxergo isso como um espantalho. Porque se a esquerda ela tem muito o argumento de que as mulheres brancas elas abortam em clínicas e dá tudo certo, e as mulheres pobres e pretas elas abortam em clínicas clandestinas ou em casa e elas morrem. Se a gente tem esses dois grupos muito diferentes fazendo abortos, e se afirma que as mulheres brancas o tempo todo elas estão abortando e dando tudo certo, ninguém sabe, e a gente olha a taxa de estupro, então existe um furo nesse raciocínio. Porque se as mulheres brancas elas são mais protegidas da violência sexual, e o aborto ele acontece porque existe a violência sexual, então existe um problema, uma falha de argumento que no meu entendimento, eu acho que é um espantalho. Então, eu vou abrir, né, a minha Bíblia em Provérbios 24, e vou ler o versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então, eu acho que se a gente considera que o nascituro é uma vida, nós, como cristãos, segundo a palavra de Deus, temos que impedir que essas pessoas que estão, crianças, bebezinhos que estão sendo levados para a morte, sejam levados para a morte. Assim, minha opinião. E de acordo com o que eu vi aqui, né? Só que aí tem entra toda essa questão, né? Mas o que a gente vai dizer para as pessoas? Porque se alguém chegar e falar assim, sobre aborto, você vai falar assim, mas é porque lá no Salmo 139 diz que não pode. Diz que não pode. Só que essa é uma verdade comum a cristãos. Você pode impor isso a um cristão. Você pode chegar para um cristão que está querendo fazer um aborto e falar sobre isso. Mas é para uma pessoa que não é cristão que você vai falar para ela. Aí a gente vai entrar um pouco nesses pontos. Porque a gente pode usar verdades comuns, assim, pegar coisas das quais elas mesmas concordam e argumentar baseado nisso.
Então, os dois principais argumentos do problema ético do aborto são: o primeiro, eu vou ler aqui, se eu conseguir dar uma pequena letra. Se o nascituro tem direito moral à vida, então o aborto é errado, pois a proteção à vida é um valor superior à escolha da mulher. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é: a mulher possui direitos sobre o seu corpo. Dito isso, ela pode se decidir pela interrupção de uma gravidez indesejada. Ao abortar, a mulher não estaria violando a vida, mas somente privando o feto de um direito que ele não tem de fato. Porque, de acordo com esse argumento, eles não consideram o nascituro uma vida, né? Vou voltar para o primeiro argumento primeiro. Se os nascituros têm direito moral à vida, então o aborto é errado, pois a proteção à vida é um valor superior à escolha da mulher. Então, nesse argumento, a primeira coisa que você tem que fazer assim, para discutir com alguém sobre essa questão é perguntar se aquela pessoa, se ela considera o nascituro uma vida ou não. Se ela disser que sim, a conversa já acaba ali, né, gente? Se ela disser que sim, então é um assassinato de um inocente, anti-inconstitucional. Ou seja, não pode matar pessoas inocentes. Isso aí todo mundo aceita, né? Tipo, lá na carne não pode matar o pavo. Assim como uma mulher não pode matar uma criança, assim como se você considera o nascituro uma vida, você não pode matar. Então seria assim algo mais simples de resolver se a pessoa ela acredita que aquilo ali é uma vida, né? Mas aí a questão é quando ela fala não, que né, a maioria dos casos, né? É tipo, não é uma vida. Aí começa tipo toda uma sorte de argumentos baseados nisso, né? Temos os argumentos, eu não vou entrar muito, apesar daquelas de ser da área da saúde, nos argumentos mais biológicos, porque assim, simplesmente assim pelo fato de que as pessoas que defendem seriamente isso aqui, de fazer o aborto, tipo assim, não é exatamente as pessoas que defendem seriamente, mas as pessoas que são mais ativas nessa defesa, ativas de verdade, aquelas pessoas que estudam, que vão a fundo, pessoas assim que encabeçam esse negócio, que estão à frente. Um exemplo por exemplo, aqui no Brasil, né, vocês viram que estava tendo aquela questão deles quererem colocar a lei para descriminalizar o aborto até a 12ª semana. Aquilo ali foi proposto por uma professora da UNB, chamada Débora Diniz, ali do Departamento de Direito, e foi ela, a mesma pessoa, que propôs em 2012 para que os anencefalos não fossem considerados seres, tipo assim, não fossem seres humanos, eles são, né? Não fossem considerados como uma vida porque eles não tinham cérebro. E dando assim o direito da mulher de fazer um aborto em casos, nesse tipo de caso, né? Então ela é a mesma pessoa. Então, tipo, ela é uma das maiores ativistas, digamos assim, dessa área uma ativista política, né, nessa área de aborto. E ela, como assim, uma pessoa assim, super encabeçada nessa área, ela entende que, biologicamente falando, a vida ela começa na fecundação. Isso, eu tô falando assim do Brasil, né? Só que notem o biologicamente falando, porque biologicamente falando eles aceitam isso. Então aquelas pessoas que chegam com um argumento de eu não sei onde começa a vida, são pessoas que não estudaram, que não nem tipo pegaram para ler nem as próprias coisas, porque se a gente usa o argumento de ninguém sabe onde começa a vida, esse é um argumento bom pra gente, né? Porque a gente fala assim, se você não sabe onde começa a vida, por que a gente, se você tem se tem a possibilidade de você estar matando alguém, por que você vai matar? Então, tipo, é um argumento pra gente. Então, se a pessoa usa esse tipo de argumento, ela já não sabe nada. Assim, não sabe muita coisa, não tá estudando direito. Tá tipo o Pablo que não quer estudar.
Você falou que não te É verdade. Então, tipo assim, as maiores ONGs abortistas lá dos Estados Unidos, eu tinha anotado os nomes aqui, mas eu não vou procurar. Uma das maiores é a Planned Parenthood. E elas já aceitaram que, biologicamente falando, a vida ela começa na fecundação. O que a gente já descarta, por exemplo, aquele argumento, tipo, meu corpo, as minhas regras. Descarta no sentido de que não é o seu corpo. Porque o óvulo tem 23 cromossomas e o espermatozoide tem 23 cromossomas. Eles se juntam, formam um zigoto e já são 46 cromossomas, que já é uma coisa diferente do que é você, entendeu? E também tem toda aquela questão de que isso já é diferente de você. Então, tipo, seus corpos, suas regras, corpo do nascituro, regras do nascituro. Então, tipo assim, são duas coisas diferentes. Então, eles já aceitaram esse ponto, por isso que a maioria das discussões, hoje em dia, elas são mais no âmbito da filosofia, no âmbito do direito, são coisas mais subjetivas, tipo assim, questões mais sociais, igual a Beth levantou, tipo, eles inventam vários tipos de espantalho para tipo assim, enrolar as pessoas. Então eu não vou entrar tanto nesses pontos mais biológicos por essa questão. Mas é porque até eles já aceitaram que, biologicamente falando, a vida começa na fertilização. Aí, eu falei, né, que o ponto é que o nascituro é um ser humano, tipo assim, é uma vida, uma pessoa. Só que aí, o argumento que as pessoas usam é de que ele não é uma pessoa. E para isso, eles usam diversos tipos de argumentos. Tem o argumento clássico, né? Que é, ele não tem o sistema nervoso desenvolvido. Que é um clássico dos argumentos que eles utilizam para isso. Só que também tem uma questão, tipo assim, no ser humano desenvolvido, ser humano adulto, assim, desenvolvido quando já tem uma certa idade, assim, de criança mesmo, porque a maioria das crianças ainda está num processozinho de desenvolvimento, e o ser humano, assim, o que rege a gente, assim, o que é responsável pela nossa organização interna é o cérebro. Então a gente usa os argumentos que são pra gente, para o nascituro. E é um pouco diferente, porque o que é responsável pela organização interna do nascituro não é o cérebro. Então, se a gente usa esse argumento de que ele tem que ter o sistema nervoso desenvolvido para que ele possa ser considerado uma pessoa. Então, tipo assim, é um pouco falho. Então, eles também já estão abandonando esse tipo de argumento. E, como eu disse, entrando em umas questões mais entrando mais no âmbito social, no âmbito do direito e umas questões mais filosóficas. Então, um dos grandes pontos assim, das questões filosóficas é pessoa, né? Tipo assim, um argumento clássico, outro argumento clássico é que para uma pessoa, a definição clássica, né, do que é uma pessoa, ela é dada por John Locke, que é um filósofo, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido na escola sobre ele. E o argumento dele é que você precisa poder reconhecer a si mesmo como pessoa para ser uma pessoa, que é o self. Então, só que assim, é um pouco complicado você utilizar esse tipo de argumento, porque se você usar esse tipo de argumento, uma criança recém-nascida, ela não sabe quem ela é. Pessoas com problemas cognitivos, mesmo elas adultas ou em outros estágios da vida, elas não têm autoconsciência de quem elas são. Então você está me dizendo que além do nascituro eu posso matar os bebês, as crianças. Eu acho que o desenvolvimento assim, da criança começar a descobrir quem ela é de acordo com a psicologia, acho que é a partir dos 3 anos, cerca de 3 anos. Então até por volta dos 3 anos eu posso matar alguém.
eu posso, tipo assim, matar todas as pessoas com problemas cognitivos, vamos matar as pessoas que estão em coma, porque esse mesmo argumento pode ser usado para todos esses tipos de situações. Então, se você me vem com esse tipo de argumento, é um pouco complicado, né? Tipo assim, de você aceitar esse tipo de argumento mais, esse argumento mais filosófico aí de John Locke que as pessoas usam. E é um dos mais usados. Deles falarem que, tipo assim, não é uma pessoa porque ela não reconhece a si mesma. E tem a Ana, ela, para preparar essa parte de falada aqui, ela mandou alguns podcasts. Antigamente as pessoas mandavam artigo, hoje em dia as pessoas mandam podcast, gente. Ninguém merece, eu odeio escutar coisa. Ela mandou uns podcasts e acho que era um podcast da Igreja Esperança, onde um dos pastores de lá, o reverendo Eagle, e o outro era do Raso. Isso, é Francisco Raso. Francisco Raso, que tem um livro sobre essa questão. O argumento que eles mais usam, né, para defender essa parte é uma questão que Aristóteles ele já tinha falado sobre isso. Eu acho que eles basearam eu não sei, porque tipo assim, a Ana mandou o livro, eu não li o livro todo, eu só li o capítulo que ela mandou e eu escutei os podcasts, né? Eu não sei se eles citam Aristóteles, mas é tipo assim, é a mesma ideia, que é da potência e de ato. Um ser em ato um ser em ato e um ser em potência. Potência é a capacidade para realizar algo, enquanto ato é a realização concreta dessa potencialidade. Exemplo, se tem a capacidade de andar, potência, e não for impedido por condições externas, eu ando. Então, no caso, nascitura é um indivíduo em potencial, como a Letícia tinha falado, né, que tipo uma pessoa em potencial. Em razão disso, realizar um aborto seria privar a nascitura de uma vida futura. Esses aqui são alguns dos argumentos, porque tipo assim, eles falam tipo, toda sorte de tipos de argumentos, e eu trouxe alguns dos argumentos principais que são utilizados. Obviamente tem outros tipos de argumentos que eles utilizam para tentar defender, né, o aborto, mas os mais lógicos, mais baseados em questões científicas e filosofias são esses. Inclusive tem vou citar uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa por dois pesquisadores, o nome de um era Alberto Giovannini e a outra era Francesca Minerva, onde eles propunham num artigo, assim, um artigo científico, um artigo sério, lá na Austrália, o assassinato de crianças se baseando nos mesmos argumentos e condições usadas para nasciturnos. Então, eles pegaram todos os argumentos que eram utilizados para aborto e usaram os mesmos argumentos para assassinato de crianças para provar que, tipo assim, gente, aquilo ali é pura hipocrisia. E foi, tipo assim, um trabalho feito, assim, um trabalho sério, um artigo sério. Ele tá na internet para qualquer pessoa que quiser ler. E eu só não entendi se eles fizeram, tipo assim, isso de uma forma séria, querendo matar as crianças, ou se eles fizeram de uma forma só para mostrar que os mesmos argumentos poderiam ser utilizados. E eles usam, tipo, 4 tipos de categorias, né? Que é tamanho, fase de desenvolvimento, ambiente e autodependência. Isso comparado a nós, né? Tipo assim, pessoas formadas para, tipo, nascituros e recém-nascidos. Então, tipo assim, todos os argumentos que são utilizados para nascituros, eles conseguiram utilizar esses mesmos argumentos com bases do direito e da filosofia para crianças recém-nascidas. Então, aí, tipo assim, ou seja, os argumentos são bem... Não tem tantos argumentos bons assim quanto parece que tem, entendeu? Aí a gente entra na segunda parte, né, que é tipo assim, a mulher possui direito sobre o seu corpo. Dito isso, ela pode se decidir pela interrupção de uma gravidez indesejada. Ao abortar, a mulher não está violando o direito à vida, mas somente privando o feto de um direito que ele não tem de fato.
Então a gente abandona toda a parte de cima mais filosófica, assim, filosófica no sentido mais restrito, assim, e toda a parte mais biológica e todos os argumentos assim mais, digamos assim, embasados para entrar numa questão mais social. Agora, nesse momento, nós vamos para as falácias que são mais utilizadas e como rebater. Para isso, a primeira coisa é a questão do jogo semântico. Lembre-se que nesse debate nós estamos em um jogo semântico. Então, o porquê de não utilizar a palavra bebê ou nascituro, que a grande maioria dos pró-vida usa, e sim usar amontoados de células, embriões, ou mais comum, o feto. Gente, eles usavam um pedaço de protoplasma. É uma desmoralização. Pra, É uma desmoralização do humano ali. pra não dar tanto Então importância. você não chama de bebê, porque bebê a gente pensa em alguém formado. Então você fala amontoado de células porque você tira o significado de vida que ele tem. É que eu não vou falar humano, eu vou falar um pedaço de carne ambulante. Eu estou tirando o efeito da palavra, não é Lucília, ela é uma amontoado de células. Quando você diz a palavra bebê, na cabeça a primeira imagem que você tem é de uma coisinha fofinha, bonitinha, algo assim. Sorridente. Sim. Exato. Então, ao depararmos com essas justificativas, as primeiras coisas é o controle. Foquem bastante no controle semântico. Então, para eles é muito importante o controle semântico. Então, como vocês falaram, ao utilizar a palavra feto ou similares, acaba que se torna algo muito mais distante de nós. Por exemplo, também usar, talvez, a questão de 12 semanas, essas questões do cognitivo. Então, eles focam muito em justamente as pessoas, aquelas que estão escutando o discurso deles, não relacionar isso como realmente uma vida. Sim. É igual, por exemplo, que eu falei da ADP 442, que é que estava rolando dos 12 meses, eles não colocam que, tipo assim, você vai descriminalizar o aborto. A interrupção da gravidez até o 3º mês da gestação não pode ser equiparada ao aborto. Então não é um aborto. Tipo assim, eles estão tentando, usando, tipo assim, os jogos das palavras para dizer que não é um aborto. Então realmente é um aborto, gente, pelo amor de Deus. Então eles gostam muito de usar esse jogo de palavras, igual a Ana falou. E outra coisa também que é muito importante, que até a Beth citou, eles têm vários e vários espantalhos. Um espantalho, por exemplo, estava conversando com a Hayla, que é de sociologia, né? Ela falou sobre a questão dos 3 casos. Então, para nós, quando formos realmente entrar nesse debate, lembra onde no Brasil já é legalizado. Nós temos a legalização para a interrupção da vida em 3 situações. Então, muitas das vezes, eles vão tentar levar para essas situações. Como a Letícia falou, mas no caso da pessoa que é estuprada. Mas no caso que... 5% ali, né? É importante que isso, os dados realmente que nós temos, é muito inferior. Mas, tipo assim, eles vão tentar levar para algum espantalho. Então, mas isso corre o risco da vida da mãe, o risco não sei o quê. Eles geralmente levam sempre para esses negócios. Então, ao realmente discutirmos, nós estamos discutindo sobre aquilo que o nosso Estado não apoia. Então, o nosso Estado já apoia em caso de microcefalia, né? De eu não sei falar essa palavra. Isso. Casos de estrupos e em casos que corre o risco da mãe, né? Da morte da mãe. Então, ao eles tentarem levar isso, leva também esse argumento. Mas espera, não é isso que a gente está discutindo. Outra questão também que eles levam, que é muito interessante para você questionar, sobre os dados que eles utilizam. Porque, como todos nós sabemos, o aborto espontâneo pode acontecer de um aborto induzido, isso que nós somos contra, aquele aborto que realmente ação humana para interromper realmente essa gestação, mas abortos espontâneos acontecem. Então, há vários problemas nos dados que eles trazem. Primeiro, que como no Brasil o aborto é crime, essa interrupção da gravidez, se não for por esses 3 pontos que eu já trouxe, é crime,
é difícil você conseguir dados para pesquisas eficazes. E teve uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, que eles escolheram um local e colocaram em urnas. Então a mulher, em tese, estaria em sigilo. Só que foi uma pesquisa muito mal feita, porque era só se a mulher já teria passado pelo aborto, sim ou não. Então... Nem perguntou se era um aborto natural. Isso, se ela foi lá não e fez o perguntou aborto. qual foi as circunstâncias. Então, a grande maioria desses dados que são coletados estão inclusos abortos espontâneos também, não somente abortos clandestinos. Outro ponto dessa pesquisa é que, acho que uma das perguntas, eu não sei se nessa pesquisa ou se foi em outra que eles fizeram, eles colocaram a questão do, tipo assim, qual era a sua religião, quando, tipo assim, pra fazer uma categoria, inclusive, eles usam bastante isso contra a gente, dizendo que 70% das pessoas que abortaram eram cristãs, mas eles não levam em conta que aqui no Brasil todo mundo diz que é cristão, né? Todo mundo diz que é católico, todo mundo diz que é protestante, mas assim, não que não, com certeza devem existir pessoas que são crentes e que se dizem crentes, assim, que vão à igreja de verdade e fizeram isso, mas eu acho que para esse tipo de pesquisa fica algo muito assim, jogado. Só que a maioria das pessoas, e eles estão usando bastante isso contra a gente ultimamente, a maioria das pessoas que abortam são crentes. Isso. Em outra situação também é o local dessas pesquisas. Então, escolheu uma região, um local e extrapolou o Brasil. Então, é muito mais fácil você escolher um local que já tem essa incidência, maior, né? Maior, e fazer os dados ali, coletar os dados ali e extrapolar para toda a população brasileira. Então, um dos argumentos que nós podemos usar é justamente a veracidade desses dados, desses fatos e etc. Outro problema muito grande, que o grande financiador dessas pesquisas são organizações e ONGs que são a favor do aborto. Uma das outras coisas que a gente não tem como aprofundar muito, porque o aborto é algo lucrativo para essas empresas. Então, está tendo financiamento econômico, é porque tem um ganho econômico por trás. Então, aqui no Brasil, as católicas são as católicas. Mulher, não chama elas assim, não. Inclusive, a Igreja Católica processou elas. Tá processando, no caso do uso do templos. Mas elas são uma das principais que faz esses dados, coleta essas pesquisas e divulgam esses dados. Então, esses dados não são tão confiáveis. O próximo a falar, a próxima coisa que a gente tem que dar atenção com um problema de saúde pública. Isso, problema de saúde pública. Esse é o maior argumento deles. É o maior argumento. Não é bem maior, porque todos são maiores pra eles, né? Todo argumento que eles usam e falam, esse é o meu maior argumento. Então, para vocês, como rebater o argumento da saúde pública? Por exemplo, aquele que a Beth trouxe. Então, a mulher branca está fazendo em clínicas, em ambientes primeiro que já começa no jogo de palavras. Quando eles vão falar mulher branca, faz numa clínica. Aí vai usar a mulher pobre, faz uma clínica clandestina. A da mulher branca não era clandestina, não. Só a da mulher negra que eles usam como clandestina, né? Então, sempre que eles vão fazer esse tipo de argumento, eles não usam, tipo assim, eles não usam a mulher branca vai fazer numa clínica clandestina chique. Não usa esse tipo de termo. Eles falam, ela foi fazer num lugar adequado. Adequado o quê, gente? Era clandestino também. Tá, pode ser mais burguês, mas assim, eles já começam a ir como se fosse algo melhor, sabe? Então, como argumentar contra essa falácia? Porque assim, eles tentam se convencer a legalização dessa prática, porque eles põem assim, não, mas porque muitas mulheres não têm acesso à saúde, enfim, elas têm esses filhos que elas não querem e vão e abortam. Então, por ser muitas pessoas, isso é um problema de saúde pública e o Estado deveria tomar conta e atender o desejo dessas mulheres e dar um processo de aborto legal, onde essas mortes, enfim, por aborto seriam provocadas. Mas o problema é porque eles já colocam
na suposição, na pressuposição de que isso deve ser legalizado porque as pessoas fazem. Mas esse não é o nosso ponto e nem cabe na defesa do aborto. Porque nesse caso aí, ela tem que ser legalizada, segundo, porque as pessoas fazem, né? Mas, como posso dizer Mas assim? acho que isso não entra tanto na questão do esposo, né? Entra mais na Não, questão... mas é porque a solução seria, já que as pessoas fazem, então a gente sofistica o sistema de aborto. Então, poderia, assim, usar outras medidas para que isso não acontecesse. Isso. É porque as E pessoas não- roubam, então vamos não- legalizar o roubo. As Pessoas, elas passam por, né? Assim, porque eles Eles passam tentam passar um pano. pelo processo de institucionalização, já que o negócio é clandestino. Focando um pouco Mas eu na, acho um pouco na parte da saúde. Como nós falamos, os dados são muito difíceis de confiar, etc. Mas um dado confiável, a grande maioria dos problemas com mães gestantes, qual é o termo correto? Eu sei que basicamente é caso de eclâmpsia. É porque eles fazem isso no geral. Tipo, muitas mulheres morrem em decorrência de fazer um aborto clandestino. Tá, muitas mulheres contam. Muitas mulheres em comparação ao quê? Isso. Eles não comparam a nada. Porque se eles forem comparar o número de mulheres que realmente morrem estando grávidas, a maioria morre por pressão alta. Pressão alta na gravidez se chama eclâmpsia, né? A maioria das mulheres morrem por causa disso. Por que eles não tentam resolver esse problema que é muito maior do que as mulheres que morrem em decorrência de aborto? Assim, tem que resolver todos os problemas, mas assim, eles falam que é um número gigante, mas não é um número gigante em comparação do que as mulheres grávidas realmente estão morrendo, entendeu? Elas estão morrendo por, sei lá, por conta de eclâmpsia. Então, nosso primeiro argumento contra essa falácia é esse. A grande maioria realmente que morre é por causa de eclâmpsia. Por outros tipos de E por outras coisas. Então a gente vai deslocar todos os recursos do nosso sistema de saúde para criar uma clínica, para criar um ambiente, para que a mulher consiga fazer realmente um aborto seguro, enquanto está deslocando os verbas de quem realmente, aquelas mulheres grávidas que realmente estão morrendo, para que muitas vezes realmente querem ter aquelas crianças, querem realmente ter aqueles filhos. Então isso é ilógico. Você deslocar uma verba da saúde para isso. Outra questão que eu vou entrar mais é a questão social. Então, eu vou aqui mais nós como crentes e nós como sociedade. Isso claramente, essa falácia não tem um problema por trás. Então, essas mães que realmente pensam em abortar, elas são pessoas muito sensíveis e por conta disso facilmente manipuláveis. Mas nós temos que pensar, tem também a questão do patriarcado, tem a questão também do machismo, etc, etc, que levam a essas circunstâncias, que é o que eles vão usar como espantalhos. Mas, ao eles utilizarem mulher preta da favela, porque não tem saúde, não tem recursos econômicos. Se nós formos analisar bem, no final desse argumento, eles estão querendo dizer que a criança, o nascituro, não pode ter a vida que a mãe tem. Então, a eles utilizar que é uma mulher preta da favela, eles caem no ex, a gente pode contra-argumentar dizendo, então quer dizer que se a criança for preta e da favela, se ela for pobre e preta, quer dizer que nós temos que matar ela? Então quer dizer que nascer, estar numa situação de vulnerabilidade social é argumento suficiente para ocorrer mortes? E fora que nós estamos tirando o direito daquela vida. Então nós não sabemos o que aquela vida se tornará. Nós podemos estar tirando o direito de uma possível mulher, de um possível homossexual, um possível homoafetivo. Outra situação também, outra questão.
Se nós temos ela como pessoa e falamos que ela só é pessoa porque nós dizemos que ela é pessoa e não porque ela tem um valor intrínseco dela por ser pessoa, porque ela é vida, por ser vida, nós estamos dizendo que o feto só é pessoa, só é vida porque você estava falando que é vida. Então, nós estamos colocando esse argumento nela. E não que a vida que é o feto tem vida por uma coisa intrínseca. O que quer dizer com isso? Quando nós realmente colocamos o Estado em algo, nós estamos criando uma relação de poder. Então foi o que aconteceu com os negros, foi o que aconteceu com as mulheres até pouco tempo atrás. Então as mulheres, os negros, os escravos não eram pessoas, pois as pessoas que tinham poder não falaram para as pessoas. Mas isso quer dizer que elas não eram pessoas? Isso quer dizer que elas não tinham vida? Não, elas tinham vida, elas eram pessoas por quê? Porque elas tinham uma coisa intrínseca. Então, ao eles dizerem que o feto não é uma pessoa, eles estão criando uma relação de poder. Eles estão criando um diagrama de poder, no qual nós, que já nascemos, por simples fato de já nascer, estamos colocando, taxando aquela vida de não pessoa. Ou seja, estão criando uma desigualdade de poderes. Ou seja, estão fazendo a mesma coisa que eram feitos. Então, esse argumento de que mulher pobre da favela é o mesmo dos argumentos que usaram para desmerecer as mulheres, que usaram para desmerecer os cegos. Nós estamos no mesmo jogo de poder que eram lá. Então, nós podemos entrar com esse argumento. Então, você está criando uma relação de poder entre aquela possível vida e nós que já nascemos só pelo fato de nós já termos nascido? Nesse caso, mas também o psicológico dessas mães que chegam a abortar. Eu não sei dados sobre como das mães que já abortaram clandestino e tal. Mas há muitas pesquisas, essas coisas que falam sobre mães que chegam a abortar e elas ficam péssimas psicologicamente e essas coisas não são ditas. Isso. Não tem esse tipo de pesquisa no Brasil, porque como tudo feito na clandestinidade, né? Isso. Mas nos Estados Unidos tem. Os números são terríveis, de pessoas que ficam arrasadas, porque ele, gasta dinheiro para fazer o procedimento, gasta dinheiro, se der problema no procedimento, ainda tem que gastar dinheiro depois com essas pessoas para tentar fazer o psicológico delas funcionar de novo depois. Sim. O Lucas Dus, o pastor presbiteriano de Goiânia, ele fala sobre a questão do aborto, principalmente com a mulher pobre, a mulher negra, da perspectiva do aborto da própria mulher. Quando se usa essa narrativa, né, de mas é porque essa criança vai nascer e vai passar fome, ela vai viver na favela, vai isso, vai aquilo outro. E existe uma própria desvalorização da vida das pessoas que já estão nessa situação, da vida da mãe. Botar uma pressão, assim, né? Acrescenta-se uma pressão àquelas pessoas pobres e com condições de vida ruim. Diz, o seu filho, ele vai viver a mesma vida que você. É quase nem você devia estar vivendo essa vida, né? Você vai botar mais uma pessoa aí, é uma desvalorização até da vida de quem já está vivo. Sim. Vivo não, nascido. Isso. E acho que uma outra questão que o Igor ele traz, o pastor de Belo Horizonte da Igreja de Esperança, que é que, eles falam que eles estão defendendo essas pessoas de uma classe social mais baixa. Só que são essas pessoas que menos têm vontade de abortar. As pessoas que mais abortam são pessoas, mais ou menos do nosso meio, pessoas com uma condição social parecida com a nossa. Na verdade, eu não sei qual é a condição de você, mas é desse meio termo, sabe? Se tiver algum rico aqui, me desculpa. Mas esse meio termo, que são as pessoas que mais abortam. Não são, ele fala, né, sobre a experiência dele, obviamente, porque pode ser diferente com outras questões.
Mas que ele trabalhava com pessoas nas favelas de Belo Horizonte e as meninas, tipo assim, que ficavam grávidas, tipo, meninas que não tinham nada, não tinham nem onde cair, elas ficavam muito felizes quando elas ficavam grávidas. E elas não tinham, a maioria não tinha problema com isso, não falava assim, eu vou ali abortar, entendeu? São pessoas com uma condição social um pouco melhor do que isso que fazem esse tipo de coisa. Então eles usaram esse tipo de argumento também. Geralmente é alguém que não quer assumir uma responsabilidade. Exatamente. Exato. Que tá acostumado a ter tudo na mão e não quer batalhar por uma coisa. Ou então abdicada de profissão social. Isso. Então, tipo, pra abdicar de uma profissão, precisa ter uma profissão. Logo, nós temos a de pobre. Tem uma outra coisa também que, tipo assim, quem aborta pra não ter responsabilidade, né, de criar criança, pra mim é muito claro ver que essa pessoa não tem Deus. Porque você está disposto a não reconhecer essa vida como vida, a não reconhecer essa vida como criação de Deus. Você está manipulando a vida por seus interesses. Então, quando a gente vê essa argumentação toda em cima de defender o aborto, de as pessoas têm o direito de escolher sobre uma vida ou não, fica muito claro que as pessoas precisam muito de Deus. Acho que, tipo assim, fica muito na cara que essa pessoa não conhece Deus e essa pessoa não consegue ver criação de Deus, não consegue ver vida, nem sequer no que está na barriga dela, imagina no resto do mundo. Tipo assim, as pessoas não conseguem ver Deus dentro delas, imagina fora. Sim. Eu acho que é o Guilherme de Carvalho. Acho que é o Guilherme de Carvalho que escreve sobre isso, que hoje nós vivemos na era do selfie, né? Isso. Então as pessoas só estão preocupadas com a liberdade individual delas. Então se isso vai atrapalhar a minha liberdade individual, eu não quero. Não. Eu estou disposto a não reconhecer Exatamente. que isso aqui é uma vida. Sim. Inclusive, eu esqueci de citar uma pessoa muito importante, né, nessa luta, que é a favor do aborto, que é a Judith Thompson, né? Que, gente, pelo menos ela é sincera. Tipo assim, ela fala, olha, gente, todos os argumentos de vocês são maravilhosos, mas eu não quero. E é isso. E ela é tipo uma feminista, tipo assim, super reconhecida lá nos Estados Unidos. E ela falou que ela não precisa de nenhum tipo de argumento. Tipo assim, ela não usa nenhum tipo de argumento lógico, nem nada. Porque a gente trouxe, assim, algumas ideias de alguns tipos de argumento, algumas tipos de situações que acontecem, mais lógicas, né? Mas ela eu só, tipo assim, é meu corpo, eu não quero e é isso. Tipo assim, totalmente pensando só nela mesma. Acho que assim, se uma pessoa não quer ter filho, eu sei que é um procedimento muito invasivo, mas se a mulher pensa assim, eu não quero ter filho de jeito nenhum, eu acho que ela devia fazer uma laqueadura, porque aí, se ela não quer ter filho... Mas ela não quer ter filho aquela hora, se ela quiser ter depois, ela não quer aquela hora. Ela não quer aquele naquele momento, mas ela pode querer depois. Isso. E tem muita... Tu vai entrar na questão da adoção? Porque tem só que, tipo assim, no Brasil, Isso. eu vou falar bem rapidinho. No Brasil, a fila de adoção para bebês é gigante. É tipo, todo mundo quer adotar. Assim, eu acho meio errado, mas, tipo assim, é gigante. Então, se você não quer cuidar do seu filho, uma solução seria você, tipo, entregar ele para adoção, porque a fila de a gente querendo adotar bebês é enorme. Gente, adotar criança ninguém quer, mas bebês todo no mundo Brasil, quer. No Brasil, não é burocrático doar o seu filho para adoção. Só você entregar. É só você não precisa entregar, fazer literalmente. mais nada, assinar nenhum... Assim, você assina um papel, mas, tipo assim, é muito simples. É até sigiloso o processo. Sim, exato. E outra coisa que a gente volta ao ponto de que não é porque a pessoa não tem dinheiro. É mais porque não quer assumir a responsabilidade. Não quer, tipo, passar por aquilo, entendeu? E muitas mães não querem passar pelo processo de gerar por conta do corpo. Exato. Sim, Sim. vai mudar. Eu quero ficar com meu corpinho, bonitinho e tal, assim. Sim. Gente, infelizmente, por conta do tempo, né, Pablo? Vamos ter que encerrar por aqui, mas para entrar em suma, um outro ponto, a mulher sozinha não tem como gerar uma vida. Então, isso é um dos problemas, pois um dos grandes problemas que nós temos,
que o mundo quer trazer como solução o aborto é por conta dos homens que são omissos na vida dessa criança, na geração dessa criança. Por isso que o meu corpo e minhas regras não cabe, eu sozinha não consigo gerar um ser. Sem Então, útero, sem opinião. Sim. Então, essa coisa sem útero, sem opinião, não faz sentido. Porque quando é debate, quer dizer que uma veterinária não pode falar sobre um cachorro porque ela não é um cachorro. Não faz sentido quando se trata de debates e discursos. Outra questão, é realmente um problema real. E claramente nós trouxemos que o aborto não é a solução. Então, cabe a nós, como cristãos, não ser somente pró-vida, não somente lutar por essas vidas que estão com seus direitos sendo usufruídos, mas cuidar dessas mães, cuidar dessas vidas que estão passando por essa situação. Tem a Brasil for Life. Tem a Brasil for Life, tem isso. Dão assistência. E são nós temos essa assistência. Lá nos Estados Unidos tem uns dados que a Silvia falou que é muito usado contra nós. Mas lá dos dados maiores, as mulheres que mais abortam, pelos dados, são mulheres protestantes. Então... É um pouco mais complicado, que não é tão arbitrário assim quanto é no Brasil. Isso, então lá é muito aqui complicado. Qualquer pessoa que é crente, lá nem tanto. Isso. Não é tão bagunçado assim. Isso mostra uma realidade que pode estar inclusa nas nossas igrejas. Então, por exemplo, gravidez na adolescência, um adultério, querendo não, o nascituro pode ser gerado através desses escândalos. E querendo não, hoje no nosso